Gente, ele é um venezuelano, hoje com 33 anos. Ele foi, para quem não sabe, inicialmente falando, ele foi convidado para um desafio aqui no Brasil, para um clube de futebol, e ele veio em busca do seu sonho. Foi abandonado no maior aeroporto de São Paulo, de Guarulhos, aqui no Brasil, aonde ele viu o seu sonho descer por ralo abaixo. E aí você olha para a esquerda, para a direita, não conhece ninguém, não tem um amigo, um tio, um parente para poder te ajudar. O que fazer num momento como esse? Esse é o início da história aqui no Brasil desse cara que está com a gente aqui hoje. Manuel, mais uma vez seja muito bem-vindo. Vamos começar a nossa entrevista aqui. Amém. Manuel, antes de você vir para o Brasil, como era a sua vida lá na Venezuela? De que parte da Venezuela você era? Qual a cidade que você morava? Como era a sua vida, a sua família lá na Venezuela? Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez. Eu nasci em El Tigre, estado em Anzoátegui, em 1988. Minha família, meu pai se chama Salvador Mogollón e minha mãe Yasmildred Dias de Mogollón. E eu falo para você que passou uma infância muito bonita, né? Sempre joguei futebol desde criança, aqui uns 10 anos, 11 anos, sempre gostei de jogar bola. Praticava artes marciais, meu pai sempre foi apaixonado pelas artes marciais, ele me transmitiu isso para mim. E com 15 anos eu comecei a jogar futsal, já um time um desses clubes pequenos, né? Comecei a jogar na Venezuela e tal. Participei de alguns campeonatos, graças a Deus. Teve algumas participações, não da seleção da Venezuela, mas do meu estado, já fiz peneira e tal. E foi um tempo maravilhoso na Venezuela. Depois, com o passar do tempo, né? Em 1998, muitas coisas mudou na Venezuela, né? Com uma mudança aí que teve de governo, né? E muitas coisas começaram a mudar. Mas, graças a Deus, Moisés, meu tempo na Venezuela com futebol, com minha família, né? Foram tempos muito bonitos. Eu fiz faculdade lá, estava fazendo faculdade. A faculdade, nós que jogávamos bola, eles bancavam pra gente um dinheiro, né? Ajudava a gente, né? Na faculdade. Então, o futebol sempre foi algo que me trouxe muitas bênçãos, né? Amigos, muitos amigos, Verdade. sabe? O futebol é algo maravilhoso. E você tinha irmãos? Sim, eu tenho duas irmãs de sangue, né? E tenho outras pessoas que eu considero meus irmãos, né? A minha irmã caçula se chama Yasmildred del Valle Dias, Mogollón Dias. Minha irmã mais velha se chama Saginé Mogollón, né? E tem um irmão que mora nos Estados Unidos, se chama Adiel Iriarte, que ele mora em Charleston, nos Estados Unidos. Esse é meu irmão, assim, que eu amo demais. Mas ainda é de pai e mãe, é de irmandade mesmo. E nessa época, quando você estava vivendo lá na Venezuela, é claro que você vem para o Brasil em busca de um sonho. Mas muitas pessoas não vêm em busca de um sonho. Muitos deles vêm por uma necessidade, em busca de uma nova vida, de uma nova estrutura, até por conta da dificuldade, como você deu aí uma pincelada, né? As mudanças que houveram lá de governo, as dificuldades que se estabeleceram, enfim. Algumas pessoas vêm por conta disso. Não foi o seu caso, porque você tinha uma vida bacana lá, né? Sim, porque eu vi na sua história, você tinha uma família de classe média para alta, ou seja, você não tinha uma necessidade financeira para ter que vir para cá. Não. Ou seja, você veio em busca de um sonho. Um sonho. Porque assim, graças a Deus, na minha família, é mais difícil, normalmente na família na Venezuela, graças a Deus, são pessoas muito estudadas, sabe? Na minha família tem médico, engenheiro, tem médicos, tem engenheiros, né? Então, graças à minha família, tem uma família muito abençoada. E lá, praticamente da família, um dos poucos que não se formou fui eu. Então, nesse tempo, lá na Venezuela, minha família, graças a Deus, sempre tem uma estrutura muito boa. Minha tia trabalhou na maior empresa da Venezuela, Petróleos de Venezuela. Então, graças a Deus, eu não vim por necessidade para o Brasil. Eu vim para o Brasil porque eu tinha um sonho de jogar bola. Então, eu conheci um amigo meu na Venezuela, que ele tinha um contato com um moço que era peruano, né, em Boa Vista. Ele falou, pô mano, vamos tentar, vamos lá para o Brasil, para Roraima. E aí Deus abriu outras portas. Aí foi, quanto que eu vou gastar para ir lá? É tanto. A passagem, essas coisas, né? Aí eu tinha minha irmã mais velha e me falou, mano, eu te dou esse dinheiro. Ela me deu e eu tava fazendo faculdade, engenharia mecânica, né? Eu falei, pô, esse é meu sonho, eu vou largar tudo e vou atrás. Aí minha família me apoiou, meu pastor na Venezuela também me apoiou.
E foi maravilhoso para mim, foi algo que até hoje eu glorifico a Deus porque não me arrependo de nada. Tudo que aconteceu foram para Deus me ensinar, né? E estar mais perto de Jesus. Mas, na verdade, uma coisa que é importante, Manuel, nós darmos aqui um foco na seguinte questão. A gente entende posteriormente, né, que todos os desafios que a gente vivencia acabam glorificando ao Eterno, né? A gente transforma esses momentos de desafio em testemunhos, mas até você entender, você chegar nesse equilíbrio de entendimento, são momentos desafiadores. Sim, e eu imagino que os seus momentos foram desafiadores. E eu sempre dou foco nisso e questiono os meus entrevistados. Por quê? Porque nesse exato momento, quem sabe, nós temos alguém em casa que está vivenciando algum tipo de situação onde deixou um estado, um município, uma cidade e foi para uma outra parte em busca, né, de um sonho, de uma carreira, sim, convidado por alguém e passou exatamente por aquilo que você passou. Sim. Porque quando você recebe esse convite e aí você chega em São Paulo, né, como diz a sua história, né? Você chega em São Paulo, a pessoa que te convidou, que tinha que ir buscar você, que tinha que te hospedar, que tinha que te receber, te abandona no aeroporto, não te dá uma satisfação. E você olha para a esquerda, para a direita, num outro país, sem poder econômico, né? Sem ter a quem recorrer, com a idade ainda que você tinha, é desafiador. Né? A gente não pode deixar de relembrar, sim, esses momentos que hoje te fizeram essa pessoa forte, esse homem que hoje você é. Como é que foi esse momento para você, Manuel? O que passou ali na sua cabeça, você ali em Guarulhos, olhando para um lado, para o outro e o cara não te atende? E quem sabe essa hora, eu já escutei tanta história, né? Eu já trabalhei muito com futebol e eu já ouvi muito esse tipo de história, né? De garotos que vivenciaram esse tipo de situação. E quem sabe nessa hora você olhou para um lado, olhou para o outro e falou, cara, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Como é que foi para você esse momento ali? Então, isso foi tremendo, porque como é que aconteceu até chegar em São Paulo? Quando eu fui para Roraima, eu conheci um pastor lá, que se chama Pastor Sebastião, através de um casal de amigos, né, que se chama Kleber e Damiris Melo. Eles que me apresentaram o pastor, e o pastor ele me envia para São Paulo. Quando eu esteve em São Paulo, eu conheci outro pastor que me recebeu com muito amor, o pastor Cláudio No e sua família, neto, João Rafael, pastor Irene. E eu estive em São Paulo um tempo antes desse acontecer, esse fato acontecer, né? E foi engraçado porque eu estive com eles um tempo aí, conheci seus pastores, e eu voltei para a Venezuela. Quando eu volto para a Venezuela, nesse tempo que eu esteve em São Paulo, eles me levaram para um time, se chamava, não vou citar nome melhor para evitar problema. Não precisamos falar nomes. Mas teve um time que me levou e eu esteve lá jogando bola em Minas Gerais, uma cidade chamada Poço Fundo. Nessa cidade que eu esteve lá, o que aconteceu, meu irmão? Me levou um empresário que ia bancar minha passagem e tudo, esteve lá, só que era um time empresa. Você sabe como funciona time empresa, né? Time empresa, eles marcam amistoso para mostrar os jogadores para vender. Boa tarde, pessoal. E aí o que aconteceu? Quando estávamos nesse time empresa, como o cara que tinha me levado parou de bancar as coisas, a dona do clube empresa começou todos os jogadores a passar dificuldade, porque vários empresários pararam de mandar o dinheiro. E nós começamos a meio que passar fome, né? Nós comia bem pouco. Eu pesava na época 65 quilos, eu cheguei a pesar 45. E já meu visto estava para vencer. Eu tive que voltar para meu país, né? Voltei para a Venezuela. Só que quando eu volto para a Venezuela, minha própria mãe falou assim, filho, não quero que tu volte, porque dá para minhas costelas. Tu conseguia colocar massa nas minhas costelas, fiquei muito feio. Aí, quando eu volto para a Venezuela, minha mãe fala assim, filho, você não volta mais. Falei, mãe, mas não foi a senhora que falou que é um propósito nisso tudo? Só que eu adoro demais, né? Que mãe que não ama seu filho, né? Minha mãe não queria me ver sofrer. Eu falei, não, filho. Eu falei, mãe, há um chamado, a senhora sabe disso. Tá bom, filho, vai. E o que aconteceu? Um cara que me viu jogar lá na época, entrou em contato com um professor amigo meu e falou assim, pô, quero dar uma força para esse venezuelano aí. A gente vai levar ele para Assunção, no Paraguai. Meu irmão, quando ele me liga, entrei em contato com ele, falou assim, vamos fazer o seguinte, tu vai ter que me mandar um dinheiro assim para eu pagar as passagens e tal, e a gente te profissionalizar em Paraguai. E depois, o resto tu deixa comigo. Aí eu falei, tanto, me falou um dinheiro X, que eu não vou falar quanto foi. Minha família me ajudou muito para juntar o dinheiro, e eu vim. Quando eu chego em São Paulo,
Um dia antes, só para lembrar, um dia antes eu liguei para ele. Posso ir? Tá tudo certo, eu passarei comprado. Posso ir? Tu vai me receber? Pode vir, você está te aguardando. Chego em Roraima, na casa do Anderson e da Miris Melo. Eles me levaram até o aeroporto de Boa Vista. Quando eu pego o aeroporto de Boa Vista para Guarulhos, meu irmão, eu cheguei 4 e pouco da manhã. E eu mando uma mensagem para ele. No que eu mando uma mensagem, ele me responde. Ai, teve um problema familiar, não vou poder te ajudar, me perdoa. Eu falei, cara, eu saí 6.000 quilômetros do meu país para chegar aqui. Eu te liguei ontem, porque tu me falou isso agora, cara. Já estou aqui e agora o que eu vou fazer? Me perdoa, amigo, na época até era BlackBerry, né? Aí não tinha WhatsApp que nem hoje. Aí o cara simplesmente me apagou e me bloqueou. Aí eu entrei nessa espera, né? Porque, tipo assim, em um momento que tu tem com uma projeção, vou alcançar um sonho, tem alguém me esperando, vai dar tudo certo. Tu larga a tua família, todos os teus sonhos, e tu chega no lugar e o cara fala assim, não vai dar. Eu entrei em choque, aí eu fui pro banheiro, desculpa, eu fui chorar no banheiro e orar. Falei, Deus me ajuda, o que eu faço, o que eu faço? Deus me trouxe a lembrança de ser meu amigo Neto, que é uma pessoa que eu amo demais, eu tenho muita gratidão por ele. Eu liguei para ele 4 e pouco da manhã. Falei, mano, me abandonaram no aeroporto e tal. Aí ele me chama de Veneza, né? E aí, Veneza? Oxe, tu tá aqui no Brasil? Tu não tava na Venezuela? Eu falei, então, mano, eu contei pra ele. Meu irmão, tô indo te buscar agora. O cara lá, 4 e pouco da manhã, saiu lá de Taboão da Serra para me resgatar lá em Guarulhos. E esse foi o anjo que Deus usou para me resgatar, porque senão eu teria até hoje na rua. Mas é o que nós estávamos falando antes de começar o programa aqui em off, né, Manuel? Deus sempre tem alguém em alguma parte do mundo preparada para nos ajudar, para nos abençoar, para abrir os caminhos e nos fazer vivenciar os sonhos que Ele preparou para a gente. A turma está em casa aqui, assistindo a programação, e já está uma galera mandando mensagem para a gente aqui. Manuel, vamos fazer um intervalinho aqui, só para cumprimentar a nossa turma aqui de casa. A Luísa Aparecida, Luísa, beijo no coração, ela fala com a gente lá de Ribeirão Pires, lá no ABC, em São Paulo. Boa noite, Moisés, boa noite, Manuel. Esse programa sempre nos surpreendendo a cada dia mais e melhor. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Luísa. Beijo respeitoso no coração. O Jorge Moreno, ó, Deus te abençoe, amigo. Jorge Moreno, deve ser de casa aí, né? Os amigos assistindo. A nossa querida Sandra Mestre, pastora Sandra, lá de Ribeirão Pires também, ó, no ABC. Nossa audiência lá, ó, bombando com a galera. Boa noite, Moisés, convidado Manuel. Estou aqui ligadinha nesse programa que abrilhanta nossas noites. Chegou a sua vez. Quero ouvir esse testemunho que vai nos abençoar muito. Estamos aqui, querida Sandra. Jonatas Martins, boa noite, nobres amigos. Deus abençoe vocês. Jonatas Martins, que eu conheço, rapaz, é o meu amigo Jonatas, do meu nobre amigo Pastor Jefferson. Não sei se é ele, mas beijo no coração se for. Se não for, querido telespectador, um forte abraço, obrigado pelo carinho. Nosso querido Germano, boa noite, Moisés, espetacular esse programa. Quero mandar um forte abraço para o Manuel Mongolion. Obrigado, Germano, pelo carinho. Olha quem está aqui, ó, também na audiência, a patroa. Tawane Domingos. Tuane. É Tuane? É, minha princesa. Aí, sua princesa. Boa noite, Deus abençoe a todos, diz ela aqui. Boa noite, muito obrigado pelo carinho. Gente, enquanto vocês vão participando através do YouTube, Facebook e WhatsApp, a gente vai desenvolvendo aqui a nossa entrevista com o Manuel Mongolion, que está contando aqui a sua história de vida. E aí, Manuel, você chegou, o amigo foi lá, socorreu você, e para a gente poder ir enxugando, porque a história é longa e a gente não tem esse tempo todo, né? Mas a gente vai separando as melhores partes aí da história. Aí, depois de você ser resgatado, ser abrigado, você optou por um novo momento da sua vida. Não deu futebol, tentou até a hora que deu, acabou não dando certo, e você escolheu, então, uma outra carreira, que é a carreira musical, né? Claro que dentro da carreira musical tem a história da família, claro, tem a história de casamento, e assim sucessivamente. Você fique à vontade para poder colocar pra gente. Mas aí tem a paixão musical, que também aflorou. Além da paixão que você tinha pelo futebol, que começou quando você tinha 10 anos, né? Que você bem relata, né? Você
chorou pra caramba, passou Nossa. mal, Copa do Mundo de 98. Chorei muito, mas cara, quem não meu Deus do chorou céu. naquela Copa, né? Quem não Deus. se lembra do nosso glorioso Ronaldo Fenômeno? E minha prima me zoou, porque eu tava com uma camisa azul, branca e vermelha. E falou que o Brasil perdeu pela minha culpa. Pô, tua culpa, o Brasil perdeu. Eu tava com a camisa da França. Foi, nós chorava, que nem criança. Foi... Hoje eu dou risada, mas naquela época foi muito engraçado, né? Porque tudo que Deus permite na vida da gente com um propósito. Eu sempre falava quando eu era criança, um dia eu vou morar no Brasil. Um dia eu vou morar no Brasil. E a palavra tem poder, né? Hoje eu estou aqui. Então, é tremendo as coisas que Deus faz. E aí, como é que foi essa? Você sempre foi envolvido com a parte musical, aonde você congregava, nas igrejas aonde você estava? Foi assim que você decidiu realmente se envolver nesse ministério gospel e tal, começar a sua carreira musical, Manuel? Então, foi assim, na Venezuela, eu era da igreja quadrangular de Valência 1, e comecei com 15 anos eu conheci Jesus, né? Comecei a frequentar a igreja, minha família, minha mãe canta, meus tios cantam, alguns familiares meus cantam, e a gente sempre esteve envolvido com a música, mas não na música cristã, né? Quando eu conheço Jesus, com 15 anos, eu comecei a escutar os louvores e isso, sabe, me trazia uma paz no coração. E falei, meu Deus, eu quero transmitir isso para outras pessoas. Essa paz que Deus me deu, né? Eu me lembro que era um culto de jovens, eu tinha 16 anos, e um dia foi um pastor lá ministrar a palavra e ele me deu uma palavra. Ele falou assim que o Senhor me levaria para outras nações, que eu gravaria em outros idiomas. Só que naquela época eu não tinha noção, né, de que... Eu não nem cantava direito, não é que eu esteja cantando muito, mas a gente agora se defende. Naquela época eu não tinha feito aula de canto, não tinha escrito nenhuma música. Então, para mim, com 16 anos, quando me dá essa palavra, eu não levei muito a sério naquela época, né? Mas quando se passaram os anos, o dia 22, acho que foi dia 20 ou 21 de janeiro, quando foi lançada a música, parece que passou um filme na minha cabeça. Falei, caramba, tudo que Deus falou, Ele cumpriu, Ele honrou. Hoje eu gravei minha música em português e em espanhol. Então, eu vejo o agir de Deus, muitas pessoas me ajudaram, né? Amigos assim que eu amo muito. Um dos meus amigos que me ajudou muito foi Henrique Oliveira, né? Ele é um produtor, que foi a pessoa que Deus usou. Eu estou com o Lucas Henrique, que é meu amigo também, que ele é fotógrafo, é baterista. E foi as pessoas que Deus usou para eu concretizar esse sonho. Claro, tem muitas pessoas envolvidas, minha família, minha esposa. Mas como você falou, né? Para nós tentar resumir, senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Agora, uma coisa interessante que a turma em casa também precisa saber é que no meio de todo esse novo empreendimento que você vai se envolver agora, que é o mundo gospel, o mundo musical, você também começou não só a cantar, como também a tocar e compor. Sim. E você está com uma música linda aí nesse álbum, que está nas plataformas, está no seu Instagram. Você que está em casa, você pode acessar o Instagram do Manuel, aí na sua tela, aí, ó, que bonitinho aqui, ó, no canto da tela, Manuel Mongolion Oficial. Você pode conhecer mais da história dele, você pode saber mais dos testemunhos dele, inclusive você que é líder, você que é pastor, você que tem a sua denominação, você que faz algum evento aí que lida com jovens e assim sucessivamente, você pode convidar o nosso querido Manuel para estar com você, para estar na sua denominação, fazendo um louvor aí, mostrando o seu trabalho, abençoando vocês. Amém. Através daquilo que ele tem recebido de Amém. Deus. Mas eu queria que você fizesse uma canção para a gente, e essa canção, que é a canção carro-chefe do seu álbum, Amém. Aí para nossa turma de casa aí, abençoar uma coisa inédita pra gente aqui, ao vivo, música Amém. Aqui no estúdio, Amém. Através do Manuel. Faz uma música pra gente aí, vamos, Manuel. Sim. Vamos pegar aqui rapidinho. Enquanto a turma de casa escuta essa canção aí. E como diz o ditado, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá, Manuel, solta a voz aí pra gente. Abençoa a turma de casa aí com essa linda canção. Como é o nome da canção? Nosso Lugar. Nosso Lugar. E a história dessa canção, rapidinho antes de você cantar? Sim, eu ia falar pra tu, bem rápida. Essa história surgiu assim, como vocês sabem, né, a situação da Venezuela, politicamente não está muito boa, e eu estava muito preocupado, né, pela minha família, né, porque estava escassez de alimentos, esse tipo de coisa. E eu estava muito triste, e me lembro que uma madrugada eu acordei e comecei a orar, falei, Senhor, cuida da minha família, cuida da minha nação, Senhor, que não falte o pão de cada dia. E eu fiquei preocupado mais pela minha mãe, né? Porque a gente que é filho, quer ver seus pais bem, né?
Eu me lembro que eu não conseguia dormir, eu me ajoelhei, orei, e eu escutei assim como Deus falando comigo. Tudo que você precisa, filho, confia em mim, descansa em mim. Mas nós precisamos estar sempre se relacionando no nosso lugar. Busca a minha presença. E isso foi o que veio na minha mente. Eu peguei o violão e peguei o telefone e comecei a cantar. E comecei a cantar e gravei. Deixei num cantinho. E aí se passou um tempinho, depois foi que eu gravei a música que a gente vai ministrar agora. Tá bom? Manda bala aí pra gente, então. Estamos ao vivo? abençoe cada um de vocês. É isso, maravilha. Que maravilha, cara, que canção linda. E o interessante, essa canção, ela vai nascer, né, Manuel, num momento bem complicado, né, que você disse, que de repente a nação começou a atravessar um momento bem complicado, onde você se preocupava com os seus pais, de que forma eles iam viver, vocês tinham uma vida bem significativa, uma vida de classe média alta, e agora, por conta de questões sociais, políticas, enfim, vocês começaram a ter esse tipo de preocupação. Sim. E veio essa palavra no seu coração. Essa palavra de descanso em mim, porque eu estava muito preocupado, sabe?
Porque, tipo assim, não é legal para um filho, né, ver seus pais, sua família passar dificuldade, né, necessidade. E eu trabalhava, há pouco tempo eu saí de uma empresa muito abençoada, se chama Cima Transporte. Sou muito grato pelos donos da empresa que me ajudaram muito, o pessoal do RH. E pessoas que Deus usou para me abençoar. E graças a Deus, quando eu estava trabalhando, eu conseguia, de vez em quando, ajudar minha mãe, mandar um dinheiro, né, para que ela pudesse estar se sustentando, né? Não somente eu, como minha irmã que mora no Uruguai, mas é muito duro, porque... Mas que coisa interessante, quer dizer, você vê como são os caminhos, né? Quando você sai de lá, eles eram a sua provisão. Sim. Eles eram a sua provisão, te ajudavam aqui. De repente, por conta desse momento, você, sua irmã, quem morava fora, se tornou a provisão deles. Mas uma canção tão linda como essa, Manuel, eu queria que você falasse um pouquinho também, porque esse não foi o único desafio que você enfrentou. Foi o único desafio que você vivenciou. A gente falava em off, né? E você compartilhava comigo sobre uma palavra que você tem carregado com você e você tem liberado nos lugares onde você vai, sobre a questão tão importante que é a questão do perdão. Sim. Isso me chamou muita atenção, Manuel, e eu acredito que a turma em casa também vai, de alguma forma, também se sentir tocada e mexida a prestar atenção nisso, porque, como você bem disse, né? A galera hoje em dia confunde a questão do perdão com aquela historinha, né? Tipo, eu te perdoo, mas eu não sou obrigado a falar mais com você, não sou obrigado mais a conviver contigo, não sou obrigado mais a olhar na tua cara, não sou obrigado mais a ter relacionamento com você. E é uma grande verdade, né? O que nós falávamos aqui. Você imagina se o grande autor da fé, Papai do céu, Deus, ele fosse lidar da mesma forma com a gente, né? Imagina se ele olhasse do céu e falasse assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou te perdoar, mas não escuto mais tua oração, cara. Eu vou te perdoar, mas não olho mais para você. Vou te perdoar, mas não quero saber de você aqui. Não fala mais comigo, suas orações não chegam mais até mim. Eu não quero mais papo contigo, bicho. E foi um desafio que você vivenciou, né? Porque você também teve uma história de vida bem significativa, nessa sua vivência, nessa sua saída da infância para a adolescência, juventude, relacionada a essa questão do perdão que hoje você carrega tão forte com você e você pratica até hoje. Você tem como falar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu acredito que vai abençoar muita gente em casa também. Amém. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que é muito difícil de ser abordado, mas é uma realidade muito constante. Quando eu tinha uns 10 anos aproximadamente, eu sofri uma tentativa de abuso. E isso que aconteceu quando eu tinha 10 anos, isso me marcou muito porque isso criou dentro de mim, ainda que eu era uma pessoa alegre, brincalhona, mas havia uma ferida muito profunda dentro do meu coração e um sentimento de muita raiva, de muito hoje escondido. Eu lembro que com 14 anos, acordei uma madrugada e falei, eu vou assassinar essa pessoa aí. Lembra que... Ou seja, eu vou pagar com a mesma moeda, né? Vou me vingar. Porque geralmente isso acontece com pessoas que a gente menos espera, né? A gente não vai expor aqui ninguém, claro. Manuel, porque a ideia é a gente mostrar o resultado, né? O testemunho, não expor ninguém, sabe? Então, eu lembro que com 14 anos eu tomei essa atitude, né? Eu lembro que peguei a faca numa madrugada e eu escutei uma voz que me falou assim, não faz isso. Isso me impactou muito porque não tinha ninguém, era uma madrugada. Uau. Isso me impactou muito ao ponto que eu fiquei tão nervoso que a ira que eu tinha, a raiva que eu tinha, parece que eu gelei. Porque eu não esperava escutar essa voz assim, que eu não conhecia na época, né? Quem era essa voz, né? E eu me lembro que eu voltei, deixei a faca no lugar, mas isso ficou dentro da minha cabeça. Nossa, alguém me falou para não fazer isso. Quem será que fala isso comigo? Porque ainda que eu ia na igreja, na época, assim, na igreja católica, na época, eu não tinha esse entendimento. Não tinha experiências, não tinha experiência com Deus assim. E me lembro que se passou uns meses, minha mãe começou a ir na igreja, na época a igreja quadrangular de Valência, e me levaram para um retiro de jovens. E meu pastor na época foi muito inteligente, porque eu sempre fui fixado no futebol, né? Aí eu falei, pastor, eu vou no retiro, mas eu posso levar uma bola de futebol? E meu pastor sabia que eu não ia jogar bola lá, mas ele teve sabedoria e falou, pode levar, filho, fica à vontade. E eu levei a bola e tudo. Só que quando eu cheguei lá, eu tive uma experiência com Deus muito bonita. E
eu entendi que eu fui perdoado, que eu fui amado por esse Jesus que morreu na cruz por mim, esse Jesus que me perdoou, esse Jesus que me deu uma nova vida. E eu entendi que a oração do Pai Nosso de uma maneira mais profunda, porque muitas pessoas oram o Pai Nosso, né? Perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo meus devedores, algo assim. Na Venezuela diz assim, perdona minhas ofensas, assim como eu perdono a quem me ha ofendido. Então, eu pensei, nossa, como é que a gente ora isso, mas a gente não pratica isso? E quando eu desci do retiro, que foi uma montanha lá com o pessoal, eu falei, eu preciso perdoar aquela pessoa que tentou fazer isso comigo. E eu decidido, sabe, vou falar com ela e tal. Jesus me perdoe, eu quero que ela sinta esse amor, mesmo que ela não queira falar comigo. E eu fui até a pessoa, abordei a pessoa e falei assim, ó, lembra o que aconteceu quando eu tinha 10 anos? Assistindo o filme O Rei Leão e tal, a data tal. Então eu quero te perdoar em nome de Jesus. A pessoa ficou assim, travada. Aí ela também se arrependeu. Mas foi libertador, né? Ela se ajoelhou, chorou, eu abracei essa pessoa e falei, não, eu te perdoo. Eu não quero que você carregue esse peso na sua vida. E isso fez mais bem para mim do que para ela, porque quando eu fiz isso, eu senti que algo saiu de mim. Porque ainda que eu fui no retiro, eu teve a decisão, porque perdão não é um sentimento, é uma decisão, eu decidi perdoar. Não foi que eu senti mudar de perdoar, não. Eu decidi perdoar por mim e principalmente pelo amor que Deus me deu. Então, por gratidão a esse Deus, eu decidi perdoar. E foi muito libertador, Moisés. Porque o interessante, Manuel, é que a gente fala muito sobre isso aqui no programa, a gente já trouxe várias pessoas aqui, não só líderes religiosos, não só cristãos, como pessoas de todas as denominações, pessoas de todos os credos, psicólogos, profissionais da área. E o foco de todo mundo sempre é um só, sabe, Manuel? O perdão ele tem a ver com a gente, né? Quando a gente perdoa, a gente está sarando a gente mesmo. E embora a gente ache que está relacionado ao outro, mas tem a ver com a gente. E você hoje está aqui mais uma vez dando um testemunho vivo do que aconteceu com você, sim, independente do que aconteceu com o outro, né? E aí, Manuel, a partir de então, não só no Ministério Musical, né, que hoje você viaja o mundo, aí, as cidades, denominações de todas as nomenclaturas aí, até você que está aí nos assistindo novamente, eu só quero lembrar que você pode convidar esse cara aqui para ir no seu evento, para ir na sua igreja, para ir na sua festa cristã, para poder cantar a sua canção, para dar o seu testemunho. Tá toda hora aí na tela para vocês aí o Instagram dele, viu? Para que você possa entrar em contato. Quem sabe você tem aí um grupo aí bem legal na sua denominação, na sua instituição, aí no seu instituto, não sei. E você gostaria de levar alguém que tenha de fato vivido uma experiência forte, marcante e transformadora. Tá aqui uma pessoa que eu gostaria de indicar para você aqui através do programa. E aí, Manuel, depois disso, para a gente poder usar bem o nosso tempo contigo hoje aqui, depois disso, isso passou a fazer parte do seu ministério, né? Sim. Da sua história, das suas canções, das suas composições. E por onde você tem ido, você tem levado essa marca com você, ministrando, falando sobre a importância de viver, né? E poder, de fato, não só falar. Né? Sim. Porque, para mim, o mais desafiador hoje em dia, Manuel, que eu vejo na vida dessa galera aí, e até mesmo daqueles que se dizem cristãos, né? Que levam o nome de uma instituição religiosa nas suas costas e tal, e falam do nome de Deus, é praticar aquilo que eles falam. Sim. Né? É viver, de fato, aquilo que eles dizem com a boca. Sim. Né? Porque, muito mais do que palavras, né? O Papai do Céu está preocupado com as nossas ações. Sim. E você tem demonstrado isso, né? No seu dia a dia, no seu testemunho, como a gente está falando aqui, a galera pode te convidar para poder mostrar através do seu testemunho. Antes de você continuar, faz mais uma canção pra gente aí. Amém. Tem um hino que eu amo muito. É antigo, mas, nossa, ministra muito, desculpa. Ministra muito minha vida. Se chama Eu Navegarei. Mas eu queria falar algo para você, Moisés. Fica à vontade. Que algo que me impacta muito, assim, de Deus, é porque Ele permite vários processos na vida da gente. Me aconteceu isso quando eu estava criança. Depois, o empresário me abandona aqui no Brasil.
Depois eu conheci outro empresário que me levou para uma outra cidade lá, Mato Grosso do Sul, já casado. E o cara só fez besteira. E Deus me dá o privilégio de encontrar ele novamente. Depois eu abracei esse homem e falei assim, mano, eu te perdoo. Isso que aconteceu, minha mulher e eu sofremos muito, porque nós estávamos recém-casados. E nós tentamos mais uma vez jogar bola. Ele me levou para Mato Grosso do Sul, Dourados, uma cidade chamada Dourados. Conhece Dourados. Mano, e ele me levou para um time lá, que tu sabe qual que é, mas não vou mencionar. E o cara só me enrolou, cara. E eu depois eu vi ele, encontrei ele na rua. Eu falei, irmão, eu te perdoo. Ele, quando ele me viu, ele se assustou, porque ele pensou que eu ia tomar uma atitude errada com ele. Mas, para quem já passou por vários processos, eu entendi que quanto mais eu perdoo, mais me parece com Jesus. Tem pessoas que falam assim, tu é bobo. Eu falei, eu prefiro ser bobo na terra, mas eu sou inteligente no céu. Porque quem pouco perdoa na terra, dificilmente ele vai no céu. Então, eu aprendi que o perdão, ele abre portas que o dinheiro não abre. Quando você perdoa o seu próximo, quando você tem simplicidade e entende que não se trata da gente, mas é do Senhor, tudo é diferente. Então esse louvor que eu vou cantar essa manhã, eu navegarei, é isso que eu quero levar para a minha vida, mergulhar na presença de Deus, porque só o Senhor nos capacita e nos dá essa força para continuar em frente. Então canta para aquela câmera aberta lá agora ali, ó. Oh, glória. Vamos lá. Santo é teu nome, Senhor. Que seria de nós em tua presença, Jesus. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Aleluia. Diz assim: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus. Maravilha, maravilha. Gente, para você que chegou agora, de repente acabou de ligar o seu aparelho televisor, você que de repente chegou aí da faculdade, do trabalho e está nos assistindo agora, nós estamos entrevistando hoje o Manuel Mongojon. Ele é um venezuelano que veio para o Brasil a princípio atrás do seu sonho, que era jogar futebol. Foi desamparado pelo empresário, pela pessoa que o convidou, que o trouxe, e a partir de então passou a viver desafios atrás de desafios, sozinho, até chegar hoje aonde ele está, um homem vitorioso, vencedor, com a sua família, compositor, músico, hoje vivendo na área da música gospel, está aqui mostrando a sua canção para a gente hoje, já fez uma música da sua autoria, linda, 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 agora fez a segunda música e a gente está avançando aqui o mais rápido possível para a gente aproveitar o máximo aqui, mas eu não posso deixar de agradecer também
a turma que está aqui participando com a gente. Está aqui, ó, o Bispo Júnior do Confé Podcast. Parabéns, Moisés, o programa chegou a sua vez, como sempre, abrilhantando nossa noite. Hashtag chegou a sua vez. Bispão, um beijo no coração. Obrigado pelo carinho aí. Você também fazendo um trabalho bacanérrimo lá no podcast. A galera amando o trabalho, né? É sempre muito legal estar lá também no programa. E a galera que não assistiu ainda, tenha a curiosidade de acessar lá, se inscrever no canal, enfim, né? Fazer aí a sua participação assistindo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. É um bate-papo muito legal lá, de segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, está lá meu querido amigo Bispo Antônio Júnior no ar, através do YouTube, no Confé Podcast. Você em casa que não assistiu ainda, dê essa moral que eu tenho certeza que você vai gostar muito. O Edson Domingos também aqui no Chegou a Sua Vez. Muito boa noite, beijo no coração, Edson, respeitosamente, mandando um abraço para nós, graça e paz a todos. Valeu, Edson. O nosso querido pastorzão Jonatas Martins, estive no seu programa em 2021, falamos sobre relacionamentos abusivos. Olha só que bacana, Jonatas. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela mensagem. Beijo enorme aí, com todo respeito. A Luísa. Pastor amado, boa noite. Manuel, esse programa sempre nos surpreende, a cada dia melhor, parabéns a todos. O Denis do Guarujá, já estou curioso, canta aí, tinha mandado a mensagem antes de você cantar, já cantou, Denis, aí, gostou? Tá vendo? Aí, ó, acessa lá no Instagram, segue, é muito legal termos essas pessoas na nossa rede de relacionamento. Boa noite para você também, muito obrigado, viu? A Tuane tá falando aqui, ó, da canção Nosso Lugar. É a que você cantou? É a primeira que eu cantei. Essa canção fantástica, muito legal. A nossa querida Sandra, linda canção, tudo que eu preciso está em ti, não tenho para onde ir. Tá repetindo a frase da canção. O Fábio e Camila, da hora. O Fábio Martins é Camila, né? Martins, da hora, esse cara é da hora, tá dizendo aqui. Legal, legal, legal. O João Batista fazendo menção aqui sobre a campanha, né? Obrigado, João, pela sua participação, fazendo menção às eleições. Já passamos, obrigado, João, pelo seu comentário. O Edson Domingos diz aqui, ó, testemunho impactante, nos edifica muito e também nos ensina. Parabéns pelo programa. Meu querido Manuel, são 23 horas mais 48 minutinhos, nós temos 12 aqui para encerrar. Meu irmão, o que nós não falamos que você julga ser importante falarmos a respeito do seu ministério? Tem a turma que te ajuda, tem os seus apoiadores, patrocinadores, essa turma, ninguém faz nada sozinho, né? É, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. É A gente sempre tem pessoas para nos abrir as portas, abrir os caminhos e assim sucessivamente. Um dia alguém abriu a porta para mim, sim, hoje eu já abri para alguém também e assim caminha a humanidade, né? Eu gostaria que você ficasse à vontade para poder falar sobre algo que você julga importante também na sua história. O programa ele é bem dinâmico, ele é bem ativo nas participações, sim, então a gente seleciona as melhores partes. Então, sim, falamos da sua chegada no Brasil, da parte esportiva, na transição para a parte de composição, da música gospel, das suas composições. Se você quiser falar agora aí sobre a sua plataforma, sobre o número para o pessoal convidar, enfim, fica à vontade. Então, eu queria primeiramente agradecer a Deus, né? E o apoio da minha família, né? A minha esposa, a Tuane Domingos, que é um tesouro que Deus me deu. E ela foi uma das maiores incentivadoras que eu tenho. Sabe que é a esposa que Deus dá pra gente? Ela é brasileira? Ela é brasileira. Ah, que bacana. Quantos anos você tem de casamento? Desculpa. Eu tenho 8 anos, graças a Deus. Ah, que legal. Filhos? Por enquanto não, mas Deus vai mandar, em nome de Jesus. Tá certo. Não, mas na hora certa vem, né? Amém. E eu sou muito grato pela esposa que o Senhor me deu. Aliás, minha esposa toca bateria quando eu vou ministrar na igreja, ela que toca comigo. E eu quero agradecer também a meus sogros, meu pai, minha mãe, na Venezuela, meus pastores. Eu fui muito acolhido pela igreja do Senhor. E agradeço muito também ao pastor Leandro Costa, à pastora Kelly, da igreja Penhão Vila Melo, ao pastor Nilton também, que é o presidente da
Sim, pastor Nilton, nosso que ele me deu a oportunidade de administrar o louvor lá, essa música, um congresso de missões. Então, eu sou muito grato a Deus por essas pessoas que Deus tem usado para me estender a mão, para me ajudar. E eu queria mencionar algumas pessoas, alguns patrocinadores que Deus me deu. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu vou pegar o telefone para não esquecer os nomes. Eu queria começar... Pega aí, lê tudo pra gente não esquecer ninguém, né? Porque é hora de fazer o merchan na TV. Agora, né? Estamos falando aí para mais de 4 milhões de pessoas, Amém. que é a audiência da ISTV. Então, Glória a Deus. é importante falar sobre as pessoas que nos ajudam. Fica à vontade. Eu quero falar sobre a Judá Story, que é uma loja de roupa linda, maravilhosa. Tem camisa, tem Bíblia, tem tudo. Ela fica em Santos, na Avenida Almirante Crocani, 275, Santos, São Paulo. No Embaré, se eu não me engano, essa rua, hein? Aí tu me pegou. Mas é Almirante Cochrane, né? Assim, eu conheço. O nome do pessoal é André e Paloma, são os donos dessa loja, eles me abençoam, são meus patrocinadores. Grande abraço aí ao André, a Paloma. Um forte abraço para André e a Paloma. Sucesso, boas vendas. Falar do Espaço Ebenezer. Hoje esteve lá no Espaço Ebenezer. Que é o Espaço Ebenezer? Esse é uma loja, é uma clínica, vamos dizer assim, de massoterapia e podologia. Uau! Mano, eu esteve lá agora hoje, casualmente, fica em Gonzaga, Avenida da Costa, 482 Gonzaga, sala 808, em Santos. Meu, que bênção, o pessoal, o Heleno e a Joyce. Heleno e Joyce. Alô, Heleno, Joyce, um forte abraço para todos vocês aí, sucesso para o seu empreendimento aí no Gonzaga, você que precisa fazer uma massoterapia ou podologia, procure os nossos amigos aí na Ana Costa. Ana Costa 482. Ana Costa 482, sala? 808. 808, um forte abraço aí. Próximo, meu irmão. Esse é aqui, CrossFit. Esse aqui é uma academia? É uma academia, só que ele aqui não colocou endereço no Instagram, mas depois você pode procurar. Mas é em que cidade? Em São Vicente. Em São Vicente? CrossFit Lion Force, do irmão da igreja. Qual bairro que é? Ele fica aí... Você sabe o bairro? Acho que é Marapé, não Marapé? Não, Marapé é Santos. Não, eu não lembro exatamente, mas se você procurar aqui no Instagram, eu vou depois deixar com você, irmão, porque infelizmente ele não colocou o endereço, que esse é um pessoal que faz Muay Thai, faz CrossFit, academia de artes marciais, muito legal, muito legal. E um pessoal que tem me apoiado muito, sabe? Que bacana. Também tem um outro que se chama Cabide Chique, que é a esposa do Silvano. Legal. Eles têm cada um tem uma loja, tem academia e a esposa dele tem uma loja de roupa, um brechó. O brechó fica na rua Freitas Guimarães, 464. Legal. Esse é o brechó de Cabide Chique. Então você que for lá no brechó, quando for, é em São Vicente? Esse é em São Vicente também. Em São Vicente, aí ó. Você que for lá no brechó em São Vicente, quando você chegar lá, fala assim, ó, eu vim aqui porque eu assisti o Chegou a Sua Vez, no dia que o Manuel Godion estava lá dando a entrevista. Quem sabe eles dão um descontinho para você lá, tá bom? Mas vai lá. Amém. Eu sou muito grato, irmão, porque Deus tem usado pessoas para me apoiar nesse sonho, sabe? Legal. E minha igreja, tantas pessoas assim, mas são muitas pessoas. Como eu falei para você, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Quando a pessoa, eu cheguei aqui, ele esquece que ele teve uma mãe, que teve pai, teve amigos, teve pastores, teve companheiros de trabalho. E eu falei para você, a Cima Transporte foi uma empresa que me ajudou muito, sabe? Então, tem muitas pessoas, a gente não vai ter tempo suficiente. Mas fica aqui minha gratidão para todos e cada um, que você sabe que faz parte desse sonho, que Deus está concretizando. E eu louvo a Deus, porque se não fosse o Senhor e tantas pessoas, incluindo você, Moisés, que me deu essa oportunidade, junto com o pastor Emerson, junto também com Falar no pastor Emerson, ele mandou mensagem aqui, ó, programa top hoje, o nosso querido Emerson Rocha, mandou até uma foto pra gente, fez uma foto bonita aí. Dá pra botar na dividida? Olha aí, ó, a produção já trabalhando. Olha lá que bonita a foto que ele fez da gente lá, pra gente guardar de recordação. Obrigado, meu nobre amigo Emerson, um beijo no coração. Pois não, Manuel? Sim, tem muitas pessoas que me ajudaram, né? O pastor Emerson, que me fez contato com o irmão Antônio, com você, sabe? Eu teve na TV Polo também, com o Batão, em vários lugares, assim, que Deus usa pessoas, sabe? Se as pessoas não entendem que... Eu estava falando contigo sobre aquela passagem da viúva, né? Gente, às vezes a passagem da viúva com Eliseu é pregada de uma maneira econômica. Mas eu fico pensando, o bom testemunho que essa mulher tinha, para ela sair de porta em porta, pedindo para um vizinho, me dá uma vasilha.
que eu recebi uma palavra profética que não vai faltar na minha casa, você pode me ajudar? Então eu vejo a importância de nós como cristãos sempre dar um bom testemunho, amar o próximo, levar essa mensagem de amor, de carinho, de respeito, de fazer a diferença. Porque o cristão, diz a palavra, né? Qual é o significado da palavra cristão? Pequenos Cristo. Então nós precisamos iluminar a luz de Cristo na vida da gente. Porque quando a gente pratica isso, Deus abre as portas. Então Legal essa é a mensagem demais. que eu levo aí. Agradeço a todos pelo carinho, por estar aí sintonizando a TV e por estar aqui nos apoiando nessa noite. Fica a minha gratidão a todos em nome de Jesus. Tá aí, minha gente, esse aí foi o Manuel Goyon, que nos deu a alegria da sua presença hoje aqui no programa Chegou a Sua Vez, contou um pouco da sua história. Você quer saber mais? Quer saber mais detalhes sobre ele? Convide-o para estar no seu evento, no seu congresso, no seu retiro, aí qualquer que seja o evento que você vá fazer. Quem sabe você tem uma clínica de pessoas que têm qualquer tipo de dependência, que tem problemas, sejam eles físicos, emocionais ou psicológicos, que precisem de um testemunho forte de transformação, de mudança de vida. Tá aí, ó, esse testemunho maravilhoso que você pôde conhecer parte dele na noite de hoje. Tá legal?